livro que eu tô falando é sobre o chamado Cthulhu. Basicamente aquele livro que tem algumas coleção, não sei se dá pra dizer coleção, mas alguma história dele, basicamente, do H.P. Lovecraft. Foi um livro bastante decepcionante, pra falar a verdade, porque eu comprei vários outros junto com esse daqui e basicamente não gostei tanto, sabe? Tipo, bebi 5 litros de energético pra virar pra terminar isso aqui e no fim nada. Complicado. Tem 4 histórias basicamente. A primeira é sobre o chamado Cthulhu, basicamente. O rolê do primeira história é: um professor morreu. Até então eles falaram que sobre casos naturais, normal, e o sobrinho dele pegou as anotações dele. Eles falando com nós, leitor, o que tinha nessa anotação, e ele vai atrás de algumas outras coisas que também coloca junto com essa anotação, basicamente. E no fim, basicamente, esse sobrinho dele fala que basicamente ele vai de comes e bebe também, tá ligado? Porque ele cita que, assim como outras pessoas que ficaram sabendo demais dessas anotações, de todo o culto do Cthulhu, ele vai descer para o melhor, talvez. E essa anotação que eles têm é basicamente um culto, um devoto para Cthulhu, tipo, numa ilha, basicamente. Aí tem várias outras partes que é basicamente marinheiros específicos, eu não sei, mas eles trazem integrante lá, começa a trocar uma ideia, tentar ver o que tem lá, e é isso basicamente. Vamos pra Nas Montanhas da Loucura. Ou historinha desgraçada, velho. Era ruim no começo, ficou melhorzinho no meio e depois foi pro cara. Dentro da universidade, montou uma equipe pra ir no Ártico, um lugar. E só 2 sobreviveu de lá, que é dois pesquisadores, um ficou o Lelé da Cuca e o outro tá fazendo esse relatório, basicamente, para tentar convencer a próxima equipe a não ir, basicamente, é isso. E o que tem nesse relatório? Basicamente, eles fizeram essa junção de várias pessoas e depois de uma grande preparação, basicamente, eles se separaram, basicamente. E um deles, que basicamente tem uma que a área é mais biologia, talvez, não sei, acho que não entrei em biologia, mas é um cara que estuda mais civilização antiga, artefatos deixados, essas paradas, não sei dizer o termo exato, basicamente. Aí ele acha umas montanhas, que na verdade não é montanha, é uma muralha, e dentro da muralha tem tipo um labirinto ciclópico que mesmo é descrito, e dentro lá eles acham uma espécie de Cthulhu em miniatura, dá pra dizer pela descrição que eles deram, tá ligado? É tipo um Cthulhu Júnior, basicamente, enfim. Só que eles morreram, porque teve uma ventania muito louca lá e foi feito como e bebe, tá ligado? Depois a equipe desse pesquisador que sobreviveu chegou lá depois, no outro dia, algumas horas depois, viram as coisas morrendo e falaram, por que não entrar e ver o que acontece aí? Aí eles entraram e, nossa, isso me deu uma grande raiva, velho, porque passou toda uma história, página atrás de página, escrevendo coisa, línguas estranhas e para ali, para lá, e no fim daria para resumir facilmente, tanto que algumas vezes na história o próprio protagonista ele fala, vamos pular essa parte que vocês não precisam saber, e coisa do tipo. E tem outras partes que tu lê e tu não, beleza, vai acabar a história, que não acaba, tipo, ele é extremamente estendido. Eles viram bastante coisa, eles viram pessoas sem cabeça, um lodo estranho, ele entrar numa caverna muito louco, e depois que eu vi um estralinho, um
barulhinho, eles ficaram com medo e voltaram. Aí eles ouviram um barulhinho, fez ter mais medo do que eles viram anteriormente, até chegar naquilo. Não que alguém esteja interessado, mas o que tem dentro desse labirinto é basicamente uma cidade em ruínas, que esse pesquisador falou depois, que eles deduziram que o que tinha lá era basicamente uma história como os antigos, que seriam essas entidades que vieram das estrelas, vieram na Terra. Eles criaram as coisas, criaram seres vivos, criaram uma espécie mais primitiva de ser humano. Aí eles criaram outras novas, aí eles batalharam com Cthulhu, que Cthulhu veio depois dele, enfrentaram ele, ganharam e fizeram ele viver no subterrâneo, basicamente, é isso. E esse barulhinho que eles ouviram e saíram correndo dá a entender que é um dos antigos, só que um sobrevivente todo fodido, porque eles dão a entender, tipo, ele está sozinho e talvez enfrente um destino terrível, basicamente. Tanto que ele fala, e é isso. E tem um detalhe meio esquisito, que ele fala que quando ele estava indo embora, o parceiro dele, ele deu um grito, tipo, muito terrorizante, porque ele viu alguma coisa, só que nunca falou. Agora, por que ele levantou essa descrição, essa dúvida? Ninguém sabe, meu cara, ninguém sabe, nem eu sei, eu acho que nem ele sabe. Próxima história é Celefais. Se eu soubesse que a próxima história seria 3 páginas, eu teria continuado virado à noite. Falar sério, basicamente um cara aleatório sonhou em uma cidade muito pica, aí ele foi atrás, de algum jeito, inconveniência, ele achou, e ele ter sonhado com aquilo, ele criou aquilo, vai saber, e é isso, sem mais nem menos. Que ele estendeu num a história pra caralho, e no outro encurtou. Só não é mais menor que meu pau. Sou na escuridão. Basicamente, eu tenho outro livro parecido com esse, que é dele, e tem algumas outras historinhas junto, basicamente. Esse Sul da Escuridão é mais ou menos parecido com esses dois últimos que eu falei, basicamente. É tipo porque tem relatos, através de cartas, basicamente. Basicamente, um escritor, ele tava escrevendo histórias locais, basicamente, folclore local, de um lugar, tipo, uma cidade muito pequenininha, basicamente. Só que essa história era muito boa, apesar dele escrever de jeito meio tosco, pelo que é falado, que o protagonista também é um escritor, mas ele é mais frescurinha, com regrinhas e os caralho. Mas aí ele falou, gostei desse cara, vou matar umas cartas. Aí esse cara que escreveu esses folclore, essas paradas, começou a trazer de volta e começou a falar, tá acontecendo tal coisa. Ele mandava um objeto estranho e pipipi, pá, e coisas vindo e coisas acontecendo. Esse escritor mais rebuscado chegou na casa dele, e quando ele chegou lá, não tinha ninguém, basicamente. E na mesa dele tinha uns aparatos meio estranhos, um mecanismo, uma parada meio esquisita. E dá a entender, pelo que eu me lembro, que eu li esse livro, foi um dos primeiros livros que eu comprei. Pelo que eu me lembro, deu a entender que esse negócio construído é de alguma maneira para mandar a consciência dele junto para essas entidades que estavam ao redor dele, basicamente, que ele começou a interagir. Porque conforme a história foi andando, basicamente, ele parou de ter tanto medo e começou a interagir mais com... Esse livro fez gostar um pouco menos de gênero de história, basicamente. Muito obrigado por ninguém ter visto, e é isso aí.